Boa tarde a todos. Vamos fazer uma live e um bate-papo espírita com Vanessa Mello. Vamos aguardar a nossa convidada entrar nesta live. Adicionando a nossa convidada. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Vamos iniciar? Vamos iniciar, com certeza. Vamos ao que interessa, né? É verdade. Vamos nos apresentar primeiro, né? Sim, pode começar por você? Ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Vanessa Mello. Eu resido aqui na cidade de Franco da Rocha, São Paulo. Sou trabalhadora da casa Associação Espírita Fonte de Luz. E ontem eu recebi um convite do nosso amigo Saulo de nós nos reunirmos para poder fazer as lives, né? E eu aceitei o convite dele, estou muito agradecida pelo convite, pela oportunidade, porque tudo que engloba a fé, a espiritualidade, Jesus, Kardec, para nós é bem-vindo, né? Tudo que engloba o bem, tudo que faz parte aí do bem, para nós é bem-vindo. Então, eu fiquei muito feliz, viu, Saulo? Muito obrigada pela oportunidade, que possamos aí estarmos juntos. Imagina, não seja por isso. Para todos aqueles que não me conhecem, meu nome é Saulo Henrique. Eu frequento o Centro Espírita Casa do Caminho Meimei e moro em São Paulo também. Vamos iniciar a prece de Caritas? Vamos sim. O áudio tá bom, Saulo? Tá? Aumenta um pouquinho. Tá bom. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode iniciar. Bom, nós estamos aqui reunidos esta tarde maravilhosa, sendo guiados com a bênção da espiritualidade benfeitora. E nós escolhemos um tema para esta tarde que se chama O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu vou dar início e nós vamos conversar um pouco entre nós. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários, ok? Então, o que quer dizer para nós o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita? Nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos muito de Jesus em nossos corações, né? Então, aqui, nós separamos algumas questões e nós vamos comentar um pouco sobre essa questão. Qual seria o papel do cristão na atualidade? Porque nós vemos muitos cristãos, seguidores de Jesus, mas será que esses cristãos que dizem que são realmente os seguidores de Jesus, eles estão fazendo a sua parte devida? Será que Jesus ele está feliz com as nossas atitudes, com o que nós estamos fazendo em nossa vida? Então fica aí uma pergunta, uma indagação para nós refletirmos sobre isso, né? Porque para nós sermos cristãos, né, seguidores de Jesus, nós tenhamos que deixar muito da nossa ânsia de ser compreendido, muito de nossas mazelas, muito de nossos vícios morais e os vícios também físicos que nós tenhamos em torno de nós. Aí eu pergunto, mas será que é fácil sermos cristãos? Será que é fácil a gente viver essa realidade de que um dia nós podemos sermos perfeitos? Será que isso para nós, será que todo o esforço será bem-vindo? Terá uma recompensa? O que vocês acham sobre isso? O que vocês podem, o Saulo pode estar complementando para nós sobre isso? Porque muitas das vezes nós vemos cristãos, né, e não cristãos, e eles praticamente não seguindo nenhuma religião, não. Parece que deu uma travadinha. Deu uma caidinha. Saulo? Oi, pode continuar falando.
Caiu aqui, viu? Desculpa, gente. Bom, vamos continuar. Então, vamos voltar lá. O que seria o papel do cristão na nossa atualidade, né? Nós vemos muitas pessoas, muitos indivíduos, muitos irmãos nossos que seguem uma religião e, propriamente dita, não conseguem, como vou dizer, realizar o que tem que ser realizado, né? Fazer as suas ações, fazer o bem. E tem muitos que não creem, que não seguem uma religião, e são pessoas que praticam o bem, que fazem o bem sem recompensa, que têm um coração bondoso. Então, não vamos tirar ao pé da letra isso e vamos entender realmente o nosso papel de cristão aqui na Terra, ok? Vamos lá, Saulo, dá um feedback seu. Então, em relação ao papel do cristão na atualidade, eu acho que o cristão ele deve estar preparado para enfrentar os diversos desafios religiosos que existem ainda na sociedade, né? Seja o preconceito, esse tipo de discriminação. Então, esse papel religioso é muito importante para a transformação e a evolução do ser. A gente precisa se conscientizar que a religião, talvez a gente não precisasse de uma religião um dia, mas o amor é o que pode transformar a vida do ser humano. É verdade. A religião, que é no sentido latim, que falam que religião é um religare, né? Você se conectar, você ter aquela junção com o divino, né? Então você ter aquela conexão, você ter aquela aquela conversa íntima com Deus, né? É a conexão do amor, é o religare, a religião, que une o amor com a divindade, porque através disso, através dessa conexão, é que nós vamos obter, né, o fortalecimento, nós vamos obter o equilíbrio para nós diariamente que nós precisamos. Então, é através dessa conexão que nós vamos nos sentir amparados, que nós vamos sentir fortalecidos. É essa ligação. Então, não importa se você é ateu, se você não segue nenhuma religião, mas o que importa dentro do cristão é ele fazer o bem, é ele auxiliar ao próximo, é ele ter a bondade, é ele fazer aquilo que ele gostaria que os outros fizessem para ti mesmo, que gostaria que fizessem para você. É isso, né? O Evangelho de Jesus, ele vem nos trazer que nós podemos sim chegar um dia à perfeição, né? Nós podemos um dia chegar a sermos espíritos perfeitos, mas logicamente que nós sabemos que isso ainda vai demorar e muito tempo. Nós vamos ter que encarnar centenas ou milhares de vezes para nós chegarmos a esse objetivo da perfeição, mas não estamos longe disso. Nós É estamos chegando gradativo, né? perto, né? Nós estamos chegando perto. E o que o Evangelho de Jesus, ele traz para nós essa visão holística, essa visão de um outro prisma, né? Ele traz para nós que nós tenhamos que sermos cristãos autênticos, sermos cristãos, o que Jesus ele espera de nós, sermos aqueles cristãos autênticos, verdadeiros, não é, Saulo? Que nós Sim. possamos sermos irmãos, divulgadores da semeadura de Jesus, mas sermos irmãos fiéis a Ele, né? Fiéis aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, não é verdade? Sermos cristãos autênticos, não sermos aqueles cristãos que usam máscaras, como nós estávamos conversando, né, o Saulo, que não usam máscaras, que lá no centro espírita você é uma pessoa. Você saiu do centro espírita, na sua casa você é outra.
No seu ambiente de trabalho, você é outra pessoa. Então, não é isso que Jesus ele quer para nós. Não é isso que ele quer. Ele quer pessoas justas, ele quer as pessoas fiéis a ele, né? Que possamos sermos pessoas de bem, mas que possamos sermos justos e fiéis no que nós praticamos, sinceros, né? Que nós possamos fazer uma caridade ou fazer um bem que seja ao nosso próximo, mas que nós possamos fazer com, com amor, não é verdade? Que nós possamos fazer a caridade com o que nós temos aqui em nosso coração, que é o sentimento do amor, que é o sentimento da ternura, da paixão, da compaixão, não é verdade? Saulo, quiser comentar, É. A pode gente sabe que o complementar. evangelho, a gente sabe que o evangelho de Jesus, ele é bem esclarecedor em ambas as partes que são expostas para os leitores, né? Então, esse amor, esse carinho, essa dedicação, não precisa ser exatamente dentro da casa espírita, né? A ética, a valorização do ser humano que a gente precisa ter. E eu vejo que hoje os jovens estão precisando de ajuda, né? Eles pensam que são infelizes. E a gente não é infeliz. Se a gente olhar para trás, olhar, né? A gente tem todo esse histórico da nossa vida. A gente sabe que a gente tem que dar valorização por aquelas pessoas que até hoje dão o seu sangue, o seu sacrifício pela gente. A gente não estaria aqui, né? E então é o amor, só o amor pode salvar a terra, né? Então o evangelho, ele traz diversos benefícios na nossa vida. Seja a compreensão dos nossos problemas, a compreensão da dor, né? Entender que a morte não existe, essa imortalidade de nossos espíritos, entender que há essa comunicabilidade dos espíritos com o mundo corporal, né? Então, É existe verdade. essa grande influência dos espíritos com o mundo corporal. E a gente precisa entender e distinguir o que serve para o bem e o que serve para o mal. É verdade, porque como você disse, está escrito lá no livro dos Espíritos, né? Lá tem na questão, eu só não me lembro a questão, se é o 115, eu não me lembro muito bem. Mas nós fomos criados simples e ignorantes, né? Nós não nascemos para fazer o mal, né? Nós vamos, de acordo com o nosso grau de evolução, com o nosso entendimento, que nós vamos escolher o caminho que nós vamos seguir, não é verdade? Com certeza. Então, a gente escolhe o caminho que queremos seguir, porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas, os jovens que não entendem, que ficam se questionando, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu não devia ter nascido, não é? Às vezes muitos questionam porque se revoltam, não é verdade? Porque não deveriam ter nascido, não queriam ter nascido. Mas na realidade, não é assim. Não é assim que funciona, né? E A a gente, a gente gente tem que ter um entende, entendimento. Sim, a gente entende que o mal, na realidade, ele não existe. O mal, não, ele é fruto da ignorância do ser humano. O ser humano, sim, ele se adaptou conforme alguma circunstância da vida e criou esse mal, que tanto afeta ele quanto afeta os demais de uma sociedade, né? Então, se a gente continuar nessa ignorância, que a gente é um diamante na vida, a gente é um diamante, e esse diamante, ele tem que ser lapidado. E o ferro da lapidação é dolorida, é sofrida. Mas por que que a gente tem que passar por esse sofrimento, por essa doença, por essa prova? Porque a gente tem que evoluir. Em algumas circunstâncias, a gente está pagando pelo que nós fizermos em vidas anteriores, não é mesmo? exato, exatamente. Porque nada é por acaso. A lei ela é natural, a lei é para todos, a lei é divina.
Deus Supremo, Onipotente, soberanamente justo e bom, ele jamais quer o sofrimento dos seus filhos. Ele jamais quer isso para os seus filhos. Então, se nós estamos nessa escala de mundos, que nós estamos na escala de mundo de provas e expiações, estamos aí caminhando para o mundo de regeneração, enfim, se nós estamos ainda aqui, é porque nós temos muito ainda que aprender, não é? E ainda com tudo isso que está acontecendo com essa pandemia, nós estamos aprendendo com isso também. Então, aqui é o mundo escola, nós somos alunos, aprendizes daqui dessa escola, não é verdade? Nós temos que entender que tudo que acontece conosco não é por acaso, nada é por acaso nessa vida. Se você sofre, você tem o porquê do seu sofrimento. Se eu sofro, eu tenho o porquê do meu sofrimento. Não é verdade? E a gente tem diversas oportunidades. Não é eu querer colocar a culpa em algum membro de minha família, ou meu pai, ou minha mãe, ou seja, quem for que estiver mais próximo de mim, a culpa do sofrimento que eu estou passando. Não, porque muitas das vezes nos fazemos de vítimas, né? Nós nos fazemos de vítimas. Porque reclamar é fácil, né? Você reclama disso, você reclama daquilo, que nada tá bom, que o dia não tá legal, que você não tá legal, mas e o que você vai ter de retorno com isso, com essa reclamação? Será que você tá atraindo benfazejo para você, para tua vida, bênçãos para tua vida, se você só reclamar? Né? Qual o sentido disso? E a gente sabe que existe essa energia no ambiente que a gente mora. Quando a gente passa do nosso ambiente para outro ambiente, seja de um irmão, né, dos primos, seja um ambiente de onde você for, até quando você vai fazer uma visita para alguém. Todo mundo já passou por essa experiência. Quando você chega no lar dessa pessoa, você fica com uma dor de cabeça, né? Sente uma energia estável. Por quê? Porque os pensamentos dessa pessoa estão conturbados, estão aflitados, né? Então a gente precisa ter essa calma, esse equilíbrio emocional. Hoje em dia, a gente sabe que os coaches palestrantes trabalham com diversas pessoas o equilíbrio emocional. E o Evangelho também fala que é através da prece que a gente tem essa ligação com Deus, essa ligação com o plano espiritual. A prece é importante para manter a calma no lar, a calma no pensamento, é muito importante, não é mesmo? Com certeza, Saulo, é o que eu sempre indago nas minhas vibrações, nas minhas lives, é o sentido da oração, é a oração a gente ter conosco, não digo para você que seja fácil para nós termos a oração 24 horas por dia, não é isso, mas a gente tem que ter a conexão, a ligação com a oração sempre que nós pudermos, e não somente com a oração, mas também com o nosso anjo protetor, que é muito importante, porque muitas das vezes nós nos esquecemos deles, né? Então, voltando lá, aquele indivíduo, aquele irmão que está se sentindo menosprezado, aquele irmão que diz assim, nossa, nada para mim dá certo na vida, eu não sei o que acontece. Aquele emprego, naquele ambiente de trabalho, eu não me dou bem. Na minha família, eu tenho a minha família que não me ajuda, que não me dá força, enfim. Essas pessoas assim, elas têm que parar e analisar o sentido realmente da vida, o que ela está fazendo aqui, porque o Espiritismo ele nos traz muitas respostas, igual a gente estava conversando. De onde que eu vim? Para onde eu vou? Não é verdade? E o que eu estou fazendo aqui? Então a gente tem que ter, se a gente está aqui nessa encarnação, se a gente está aqui nesse mundo de expiações e provas, é porque a gente tem que ter um sentido, né? A gente tem que ter um propósito na vida. Então, da gente olhar esse propósito da vida com outros olhos, não é verdade? Da gente, assim, aceitar as coisas que chegam até nós com paciência, aceitar as mudanças da nossa vida,
Porque nós vivemos em um ciclo, entende? Então, há várias mudanças e muitas das vezes nós não queremos esta mudança para nós. Nós dificultamos muita coisa para nós. Aí é o que acontece da fé. Aí você se pergunta, onde está a minha fé? Aí você acaba não tendo fé, desanimando das coisas, das atitudes, reclamando. E aí isso para nós não nos torna pessoas, irmãos, que lá na frente nós possamos assim auxiliar, tanto a nós mesmos, como aqueles que estão à nossa volta. Porque para isso nós precisamos primeiro nos autoajudar, nos autoconhecer, né? Como diz lá no livro dos Espíritos, na questão 919, do Santo Agostinho, que o que ele fazia, ele indagava a consciência dele toda noite antes dele dormir. E eu sempre gosto de citar ele. E ele sempre falava: o que eu fiz de errado contra o meu irmão? Será que eu chateei meu irmão? Será que eu não fui honesto com ele? Então você, nesse momento, você indaga a tua consciência para ver o que você está fazendo de errado, para você poder melhorar isso em você. Porque para tudo isso a gente tem que ter a reforma íntima. A gente tem que se autoconhecer e fazer a nossa grande reforma íntima. Não é verdade? Sim, Para a gente e poder com saber lidar certeza, com as situações. e com certeza, a gente fazer uma analogia da nossa vida. Todos nós temos uma história. E esse é um histórico que a gente leva para todas as nossas encarnações, né? E o que é a fé? A fé é você ter um sentimento, primeiramente, de que existe algo maior, algo que rege as nossas vidas, né? Algo que coloca nas nossas vidas desafios que são para a nossa evolução. Vai doer, Saulo? Vai doer. Todas as nossas fases da vida são dolorosas. Mas a gente tem tanto motivo para agradecer, não temos? A gratidão é algo que move o pensamento para frente. Quando a gente tem gratidão, a gente pensa no futuro. Se eu tenho gratidão agora, eu posso lançar para o meu futuro olhares positivos, né? Então, vamos fazer uma analogia. Ah, Saulo, mas aquele meu irmão, ele reage de uma forma agressiva comigo todos os dias, sabe? Ele é um ateu, ele não acredita em nada e ainda vem me questionar. Aí você tem que chegar no seu canto e analisar. Por que eu estou passando isso? Será que eu, nos momentos em que o meu irmão precisava, não dei o auxílio necessário, né? Será que eu poderia estar fazendo mais pelo próximo, que é a caridade, né? A caridade, ela vem do amor e vem da honestidade. Vamos ser simples no que a gente faz, né? E fazendo essa analogia consigo mesmo, a gente tem que observar que um grande estudioso diz: as nossas lembranças, as nossas memórias duram em torno de 3 minutos. Ou seja, se 3 minutos passados eu estava conversando com a Vanessa, 3 minutos eu já esqueci o assunto em que nós estávamos conversando. E ele diz, e se a gente parar para olhar a vida do jovem, sabe qual é o grande problema do jovem? A câmera digital. O que é a câmera digital? É a câmera do nosso celular. E, antigamente, se tinha várias fotos, né? Vários retratos guardados que os pais faziam dos filhos, né? Quando eram pequenininhos. E os pais ficam com essas lembranças tão bonitas dentro da cabeça e os filhos não sabem, né? Os filhos não veem o álbum. Eles não folheiam aquele álbum, né? Então, a gente precisa olhar para a situação e falar: estou passando por um momento difícil, mas eu irei superar. Gratidão, gratidão, fé
né? Essa fé raciocinada e acreditar que tem algo bom que vai chegar na minha vida. Vai chegar. Esse processo de evolução, ele é gradativo. Às vezes você precisa de 3, 4, 5 reencarnações, né? Não é tão fácil assim. Então, a gente fazendo essa analogia, a gente sabe que o ser humano ele tem os seus momentos de sorrir, de chorar, né? Então, vamos ser gratos. Vamos ser gratos, porque se eu estou passando por isso, é porque eu necessito passar. E o Evangelho, ele dá diversos casos que a gente pode aprender e entender a passar por esse problema, não é mesmo? Pois é, o Evangelho ele tem várias passagens que nós podemos aprender e muito, porque é um bálsamo para o nosso sofrimento, né? Então, você comentando sobre a gratidão, realmente nós precisamos sermos mais gratos com a vida, principalmente com as coisas que nos acontecem que não são bem-vindas, porque, como eu disse, nada é por acaso para nós, tudo tem um sentido. Com certeza você vai sair com algum aprendizado daquele obstáculo, daquela dificuldade que você está passando. Com certeza um aprendizado daquela dificuldade que você estava passando você vai ter. E isso para nós é um passo a mais. É um salto a mais para a nossa evolução. Porque aí nós vamos parar e pensar, fala, nossa, onde foi que eu errei? Peraí, eu errei ali. Porque como tem no Evangelho as causas das aflições, né, anteriores, também tem as causas das aflições atuais, que são aquelas causas das aflições que nós mesmos, né, procuramos. Não é verdade? Por que eu estou sofrendo hoje? Alguma coisa você deve ter feito ontem. Então, para você saber se você lá na frente você vai ser uma pessoa, um cristão, um irmão lá na frente, você vai ser um cristão de bem, um cristão amoroso, um cristão bondoso, se você vai colher frutos bons, veja o que você está fazendo agora nessa encarnação, neste atual momento, no dia de hoje. Veja o que você está plantando hoje, porque depender do que você está plantando hoje é o que você vai colher lá na frente. Então, sempre plantar coisas boas, sempre agradecer nas dificuldades, nos obstáculos que nós passamos. Esse é o verdadeiro cristão. É ele aceitar as dificuldades, aceitar os empecilhos da vida, mas com resignação, com paciência, com calma, porque ele tem na mente dele que ele está aqui para um propósito na vida, né? Ele sabe que ele vai dar saltos para a evolução lá na frente. Então, para isso, ele precisa ter um entendimento. Para isso, ele precisa ter o hábito de cultivar as virtudes, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. As virtudes que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, não é verdade? Eu vou falar um pouquinho aqui do capítulo 17, que é os seres perfeitos. Os bons espíritas, então aqui ele diz, Kardec diz, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Então, o que é o verdadeiro cristão? Kardec, ele não faz aquela pergunta espíritas, peraí, que agora me fugiu, mas tem aquela pergunta que Kardec ele faz, que nós precisamos domar as nossas más inclinações para sermos os bons espíritas, para sermos cristãos melhores. Nós precisamos domar as nossas más inclinações, os nossos defeitos. Nós precisamos, a partir daí, reconhecer
o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, como que nós reconhecemos esse verdadeiro espírita? Com as ações, com as atitudes. Como que nós vamos reconhecer o verdadeiro cristão? Com a sua bondade, com a sua autenticidade, né? Com a sua seriedade. Não fazendo uso de várias máscaras, onde nós comentamos que lá na casa espírita nós estamos com uma máscara, nós saímos, nós estamos... Não, vamos ser pessoas únicas. Vamos ser um espírito único, um ser único para todas as pessoas que se deparam conosco, não é? Porque muitas das vezes nós vamos à casa espírita e a gente ouve uma palestra e a gente pensa assim, nossa, mas eu queria que fulano estivesse aqui para ouvir. Mas será que não é nós que tenhamos que ouvir aquela palestra para entrar dentro de nós? Porque nós só se preocupa com o outro, né? Assim, precisa estar aqui para ouvir. Isso aí era para ser para ele que deveria ouvir essa palestra, entendeu? Então, assim, a gente se preocupa muito em reformular o outro, não é? Mas e nós mesmos? Será que nós queremos nos reformular, queremos fazer a nossa grande reforma íntima, que é o principal? Porque obrigar o outro nós não podemos. Quem somos nós para obrigar o outro? Não somos ninguém. Né? Cada um segue o que quer. Não posso obrigar o meu cônjuge ou minha filha, ou seja, quem for, a ir no centro espírita se ela não está preparada para ir ao centro espírita ouvir palestras. Porque a partir do momento que você consegue entrar na sua mente o Evangelho de Cristo redivivo em seu coração, que você tem o despertar, aí sim. Mas se você for e não precisa ser só a casa espírita, pode ser em outra religião, em outra igreja, mas se você for com o coração apertado, com aquele coração com ressentimento, a mensagem não vai chegar até você, não vai chegar até os seus corações, porque você precisa estar preparada para receber o bálsamo, para receber o remédio. Não é verdade? Façamos a nossa reforma íntima enquanto for o tempo. Porque a partida, a morte, deve ser em paz. Que nós não nos preocupemos apenas em modificar as imperfeições do próximo. Que possamos estar antenados em nossa reforma íntima. Há um propósito da vida, que é viver ela plenamente, meditar no problema, capacitar a mente para ter a compreensão das provas e expiações. Exato, mas a gente sabe que para isso a gente tem que ter um entendimento. A gente precisa entender, né? A gente precisa entender, como você citou, o estudo é muito importante para nós. Por quê? Principalmente para nós sabermos o porquê, a causa da minha aflição, o porquê, a causa dos meus tormentos, da minha angústia. Porque muitas das vezes nós lamentamos muito e muito, lamentamos aqui, lamentamos ali, mas você procurou buscar mudar o seu hábito de vida? Você procurou deixar de lado programas violentos, ofensivos? Você procurou deixar de lado aqueles jogos que trazem mortes, assassínios, enfim, massacres? A Isis comentou aqui embaixo. Saudades de ir para a igreja. Porque a igreja é um templo. Você não precisa ser somente espírita, ir ao centro espírita. Você precisa buscar Deus, que é o religar e a conexão com Jesus, a religião de religar e de religar você com o divino maior. Essa é a ligação. É que, na verdade, todas as religiões nos levam a Deus. O pensamento é um só, caridade é a salvação, o amor, né? Ter essa reciprocidade com o próximo.
exato. A caridade, que é fazer aos outros o que queríeis que fizessem para mim, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Como Jesus ele diz essa máxima. Então, assim, se você está se sentindo desanimado, se você está se sentindo cabisbaixo, em desequilíbrio, ainda mais agora nesse movimento que a gente está vivendo, nessa pandemia. Ai, mas eu não tenho como ir a uma igreja presencial, a um centro espírita, a um culto evangélico, enfim. Mas você pode fazer essa conexão com Deus, essa ligação, esse religare com Ele. Não precisa E você através da exatamente. oração. Exato. Não precisa exatamente você ir até a igreja. Você pode buscar Deus em todos os momentos de nossas vidas. É igual eu disse, muitas das vezes nós nos afastamos do nosso anjo, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda. Muitas das vezes nós estamos à mercê. E o que acontece? Isso é complicado, a gente está à mercê da vida, a gente está com a mente desocupada, né? Porque a gente está com a mente na ociosidade, isso é ruim. Por quê? Porque é aí que a gente dá a brecha para os nossos irmãos menos esclarecidos tomarem conta de nossa mente, do nosso pensamento. Né? E aí vem aqueles pensamentos negativos, vem ideias não muito boas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso da mente ociosa. Tá? Tem A uma gente pergunta aí precisa. embaixo. Pois não, eu não estou tendo acesso às perguntas, Saulo. Se você puder ter acesso, eu agradeço Leio sim. você. A Isis Prado está perguntando como funciona o candomblé. Olha, Isis, eu particularmente, eu não conheço o candomblé, né? A cultura deles, né? São várias culturas, né? Culturas, como eu posso dizer para você, Afro, né? afro, exato. Então, eu particularmente, eles têm o ritual deles, né? Deles lá entre eles. Mas é diferente da nossa doutrina, muito diferente da nossa Né? doutrina. A Mas, gente né? sabe que o candomblé, ele tem um lado ritualístico, dogmático. E a doutrina Sim, espírita, ela apenas expõe os ensinamentos. Queira aprender ou não queira, mas você vai passar por tudo aquilo que está escrito no Evangelho, né? Então, assim, a gente espírita, a gente não adora nenhum tipo de imagem, né? Nenhuma escultura. A gente crê, como todas as religiões, que existe um Deus e também existe esta comunicabilidade com os espíritos, né? E compreender a Umbanda é algo bonito de se estudar também. Se você um dia tiver a oportunidade de ir, vá. Você estando numa religião ou não, não vai fazer diferença. Tem que mudar o seu pensamento, a sua ligação com Deus, entendeu? Seja uma oração, seja um culto, seja um louvor, vá aonde te faça bem, né? Então, assim, nós não estamos julgando ao candomblé, nem a umbanda, nem nada, né? A gente está falando a nossa opinião. Mas se você se sente bem indo, vá. Não é por isso que Deus não está lá, ou pelo contrário, Deus está lá também, nos pequenos e mínimos detalhes. Deus, ele se encontra em todos os lugares, em todos os Ele é momentos, em todos os onipresente. lugares, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, mas eu não me recordo, que diz mais ou menos assim, é sobre a religião dos cristãos. Qual que é a religião que mais serve, no caso, a Deus? Enfim, é aquela que vai... É, é aquela religião melhor, no caso, assim. Eu não tenho agora aqui a questão. Mas a melhor religião é como o Saulo disse aqui,
é você ter sempre Deus no coração e praticar sempre a bondade, sempre o bem ao próximo, tá? É disso que você vai tirar o bom cristão que você vai ser, que você vai se transformar, tá? Como ele falou, lá no candomblé tem os rituais, nós não sabemos, eu mesma particularmente não sei. Tem os rituais dele, a Umbanda também tem os seus rituais, as suas vestes, sacrifícios, enfim. Mas na doutrina espírita, na doutrina dos espíritos, né, codificada pelo Kardec, pelo nosso irmão Kardec, não temos esse tipo de rituais. Nós não aderimos a este Tem ritual, até outro certo? comentário aqui também. A da Maria Eleusa. Eu me sinto mais próxima de Deus, estando sozinha no meu lar, pois estou tendo tempo para reflexão, junto com estas lives edificantes. Exatamente. Maria Eleusa, conheço. Maria Eleusa, seja bem-vinda. Pois não, pode falar, Saulo. Pode complementar. Então, isso que ela falou, a gente está vendo nesse momento. Quantas igrejas, centros espíritos e instituições, centros espíritas e instituições, estão fazendo essas lives, né? Uma grande reflexão. Aproveita, né? Aproveita mesmo. E você fazendo oração, seja com seus filhos, com o cônjuge, isso é perfeito, né? Porque, assim, como eu disse, não importa o lugar, Deus ele está sempre conosco. E este momento é o momento de nós nos conectarmos com Ele, em casa, no isolamento. É o momento em que você vai expor todas as dificuldades que você está passando nesse momento, né? Vai pedir forças a Ele. E assim, as lives estão sendo muito produtivas, tanto assim, Com certeza. nós vemos vários e vários palestrantes conhecidos, né, de nome, que fazem as lives, as palestras online, divulgam, compartilham. E é isso que nós tenhamos que fazer como cristãos, divulgar a boa nova, não termos vergonha de divulgar o bem, né, os ensinamentos de Cristo. Porque como diz lá no livro dos Espíritos, né, por que o mal sobrepõe, por que o mal domina? Por quê? Porque os bons são tímidos. Os bons é na dele, quietinho, aquela coisa. Por isso que eles predominam, dominam o mundo. Então Exatamente. nós não Precisa ter vamos essa ser divulgação. tímidos. Sim, não vamos ser tímidos. Vamos propagar a doutrina espírita. Vamos propagar o Evangelho de Cristo, porque é no Evangelho de Jesus, que é o tema de hoje, é onde nós vamos conseguir o refúgio para as nossas dores, o É bálsamo para as verdade. nossas aflições. Entende? Agora, se você tem vontade de fazer o bem para alguém, faça, não tenha vergonha. Faça o bem para o mais próximo. Às vezes, gestos simples e singelos para aquela pessoa que tanto necessita, para ela cair como uma luva, como se fosse toda ouvidos para aquela pessoa. Você fazer a caridade de ouvir o que aquela pessoa está querendo desabafar contigo, é uma caridade. Olha que caridade maravilhosa, né? É uma caridade E que você também, faz de Van, ouvir. e também existe a caridade para conosco mesmo, né? O dia que a humanidade acordar e se juntar um com o outro, o bem prevalecerá. Não precisa de uma religião, precisa de um sentimento, o amor. Quando todo mundo adquirir esse sentimento de amor e nós queremos progredir, caminhar para essa evolução juntos, a gente vai adquirir um patamar tão bonito, né, tão equilibrado com esse amor, que o mal enfraquecerá, né? Então, Nós não realmente, darmos vazão, né? Nós não darmos audácia para o mal, né? Já viram aquele ditado? Diga-me o que pensas que eu te direi, quem são as tuas companhias. Olha, gente, muito importante isso.
Diga o que pensas, que eu te direi quem são as suas companhias. Tá? Então, o que você está pensando hoje? Qual o seu pensamento hoje atual? Seu pensamento é altruísta? Seu pensamento é de pacificação? Seu pensamento é de bondade? Ou seu pensamento é pessimista? Ou seu pensamento é de vingança? É de ódio? Hein? Então, nós indaguemos a nossa consciência, o nosso pensamento, o que é que nós estamos atraindo para nós mesmos. O que é que nós estamos pensando neste momento. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. É difícil? Não vou dizer para você é fácil. Não, não é fácil. Mas se nós praticarmos, é uma questão de hábito, como eu sempre digo, todo dia um pequeno benfazejo, uma pequena boa ação, um pequeno gesto, um pequeno pensamento ali edificante, você já vai começar a tua vida, o teu momento, o teu dia mudado. O seu dia vai mudar, o seu modo de ver vai ser diferente, o seu modo de pensar vai ser diferente. Você vai ver que as dificuldades vão se afastando de você. Que tudo E que a Isis você. comentou aqui também. Que tudo que porque às vezes você reclama até do seu salário, eu recebo, eu não ganho nada, eu no final do mês não sobra nada. Mas, gente, vamos sermos gratos pelo que nós temos. Nós temos o emprego, e aquele que não tem, nós ganhamos pouco, e aquele que não ganha nada. E a Isis Certo? comentou aqui uma coisa bacana também, que a gente pode ver. O que eu não consigo ver é que as pessoas que são ateias falam mal de Deus. Olha, Isis, essa pergunta é interessante. Por quê? Por que essas pessoas que não acreditam em Deus, elas têm esse pensamento? Elas vão ter este pensamento até o momento em que a dor bater a sua porta. Porque a partir do momento em que a dor, o sofrimento, a perda bate a tua porta, você já vai criar outros pensamentos diferentes daquele. Entende? E existe uma Então a coisa gente, que todos então a nós gente, somos iguais antes da morte, que é a dor. Todo mundo passa então, pelo sofrimento, por né? quê? Por que que muitas das vezes aquela família que está muito apegada à matéria e não à espiritualidade, que aquela família que muitas vezes eu vejo muito isso, aquela pessoa que ela não tem tempo nem para si, ela trabalha e trabalha e trabalha, ela não tem tempo nem para si, ela não vai ter tempo para se conectar com Deus, porque ela trabalha muito, ela tem muita coisa para fazer, ela precisa fazer os seus afazeres, então ela não vai ter tempo para isso. Então, essa pessoa que está distanciada de Deus, né, muitas das vezes pode acontecer um fato. Para quê? Para despertar a família, para despertar a união dessa família. Opa! E esse despertar, meus irmãos, muitas das vezes é um despertar dolorido para nós. Às vezes é uma perda de uma criança em tenridade. E aí é que nós não vamos ter o entendimento de por que está acontecendo isso, por que Deus tirou esta criança em tenra idade. Aí precisa de todo um complemento, precisa de todo o estudo, precisa de todo o amparo esta família, porque ela teve o despertar para a realidade, para a espiritualidade, para ver além da matéria, para ver além do que nós vivemos como espíritos. Nós vivemos como espíritos numa experiência carnal. Então, muitas das vezes, o despertar, o puxão de orelha, pode ser, às vezes, com desencarne de família, pode ser, às vezes, com revés financeiro, pode ser, às vezes, com uma traição muito forte,
pode ser às vezes uma queda de profissão, né? A queda de promoção, né? No caso. Então, muitas das vezes, essa família ela acaba despertando, E a gente entende? pode Ela ver, né, Van, desperta e é ela uma vai procurar característica, Deus. Ela, de um modo ou de outro, ela vai procurar Deus, porque Deus ele está em todos os corações. Ele né? está em todos os corações. E a Porque gente pode ver ao uma mandamento, característica forte nos ateus, né? Que é a característica da ciência, né? O que move o mundo é a ciência, mas tem outro fator que move o mundo, e todo mundo sabe, que é a energia, né? A energia dos nossos espíritos. E a gente precisa sim, entender que isso é bem claro lá no Livro dos Espíritos. A religião ou a ciência não andará sozinha, né? A ciência anda com a religião e a religião anda com a ciência, tanto que a doutrina isso. espírita é filosófica e científica, né? Exato, exato. Eles caminham juntos, né? Um depende do outro, não é verdade? Agora, voltando lá a questionamento da Isis sobre isso, é porque ainda não chegou o despertar desta família. Porque quando chegar o despertar, porque hoje as pessoas vivem muito na ilusão da matéria, né? Na felicidade mundana passageira, Verdade. né? E essa felicidade passageira, essa felicidade, essa ilusão é rápida. Você vive aquela felicidade, mas ela não é absoluta, ela é relativa. Nós vivemos uma felicidade relativa aqui na Terra, não é absoluta, né? Então, Deus, ele está em todos os lugares, ele está em todos os momentos, em nossos corações. E acontece de ter o despertar, tá? Porque o indivíduo, o irmão ali, ele vai ter o despertar, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ter esse despertar da vida. Tá? Por quê? O maior mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ao próximo como a ti mesmo. Então, o que diz o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque se nós não amássemos a Deus, como que nós poderíamos amar a nós mesmos? Como que nós poderíamos amar o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai? Então, nós temos que amar a Ele primeiro, porque Ele é o Criador de todos nós, né? Então, para nós amarmos Ele em primeiro lugar, e depois, se nós temos esse amor, se nós temos essa paixão, se nós temos esse vínculo com Deus, essa conexão com Deus, né? Porque Ele nos criou, Ele está dando esta oportunidade para cada um de nós aqui na Terra evoluir, né? Porque graças a Deus nós estamos aqui encarnados para o nosso melhor aprendizado. Nós temos que agradecer por esta encarnação, de nós estarmos aqui. Independente se você não se dá com tua mãe, com teu pai, isso é independente, tá, gente? Porque muitas das vezes, eu não me dou bem com a minha mãe me pôs no mundo, mas é graças à tua mãe, ao teu pai, que você hoje está aqui encarnados. Então, nós temos que agradecer a eles por nós estarmos aqui encarnados, independente do passado, do que aconteceu. Porque nós somos seres humanos imperfeitos e nós erramos. Então não vamos julgar ao ontem. Não E julgueis existe para não uma ser frase julgados. que é usada bastante na psicologia que fala: o passado é apenas uma referência, né? Não uma residência. A gente não pode residir no passado. A gente pode ter olhares para o Não, passado de transformação. o Vamos entender passado, e compreender o presente para que, com as referências do passado, a gente possa evoluir. Eu cometi erros graves, Saulo, cometi. Eu desrespeitei alguém, desrespeitei. Mas, se você passou por isso, agora é hora de você mostrar para essas pessoas que você já não é mais a mesma pessoa. Vai tá? amá-la, vai compreendê-la e respeitá-la.
É assim que a humanidade precisa, né? Ela precisa entender que o amor movimenta esse sentimento de equilíbrio e que Exato. nós não sejamos racionais apenas intelectualmente, emocionalmente também. Quando a gente está nesse desequilíbrio emocional, tudo cai. Por que tudo cai? Ah, porque eu não gostei daquela pessoa, eu vou lá xingar, eu vou lá cutucar. O que que acontece? Acabou o equilíbrio. Porque você entra num estado de perturbação e alguns irmãozinhos obsessores te acompanham nisso, né? Exato, exato. É, como a gente estava comentando, né? Até tem uma passagem aqui no Seres Perfeitos, no capítulo 17, que é difícil a gente amar aqueles que estão mais próximos de nós, né? Os outros nós amamos, nós adoramos, não é verdade? Aqueles que estão mais longe de nós, os nossos amigos, é mais fácil da gente lidar. Mas e os que estão perto de nós? Né? Os que estão convivendo com nós para reparar as mazelas, não é? É difícil a gente amar, né? É difícil a gente gostar, a gente critica. E aqui, na passagem dos Seres Perfeitos, ele diz aqui: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão ter com isso? Que recompensa que vocês vão ter amar aqueles que te amam, aqueles que gostam de você? Aí é fácil. Ah, eu amo meu esposo me ama. Ah, eu amo minha filha me ama. Né? Então aí entra o quê? Entra também no Evangelho de Jesus de nós sermos caridosos também com os nossos adversários, com aqueles que nos perseguem, aqueles que nos julgam, nos caluniam, aqueles que de frente faz uma versão de você e outra atrás faz, e atrás faz outra versão. Então, para essas pessoas, nós temos que dar a nossa total disponibilidade da caridade. Como que eu posso fazer a caridade, Vanessa, com esses irmãos que não são muito afins, com esses irmãos que querem ver o meu mal? Porque, Saulo, nós sabemos, Jesus não agradou a todos. Com toda a sua pureza, a sua bondade, a sua vibração, não é verdade? Muitos ficaram contra o nosso mestre. Imagine nós, seres imperfeitos, que não agradamos a todos que estão à nossa volta. Né? Nós não agradamos a todos. Tá? É. E tem Então, uma frase de Paulo de Tarso que eu acho que ela é muito boa para ser falada. Ela está na carta aos Efésios. Desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus te esclarecerá. O que significa levanta-te dentre os mortos? Às vezes a gente está em um estado de dormência intelectual, né? Às vezes a gente está nesse estado de dormência e a gente junta um pensamento que fala: ah, eu cheguei num patamar da minha vida que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso mais compreender e nem adquirir novos conceitos. Errado você está. Todos os dias a gente tem que estudar. O estudo é o que rege a vida, né? O estudo é o que rege ele a é vida. fundamental. O estudo ele é fundamental para nós. Tá? Não importa se você tem anos de doutrina espírita, de conhecimento, que você vai parar por aí e não vai mais estudar, não. Eu sempre tem renovação, sempre tem
A reciclagem, né? Isso, e é tanto que assim, a gente quando lê o livro, o Evangelho, ou os livros dos Espíritos, livro dos Médiuns, enfim, sempre é uma colocação diferente a cada leitura que nós fazemos, né? Sempre é um complemento diferente, né? Igual o Chico, que o Emmanuel dizia para ele, você leu, então você vai estudar, agora você vai estudar, né? Então ele lia várias e várias vezes o Evangelho, o livro dos Espíritos, e mesmo a cada momento que ele relia, que ele lia, tinha uma coisa nova ali para ele. Então, nunca é tarde. O estudo ele é fundamental. Não podemos parar e estagnar. Nós temos que sempre estudar, nos aperfeiçoar, né? Porque é aí, com a fé raciocinada, que nós vamos compreender o significado dos acontecimentos, né? O significado de tudo que acontece conosco. É perante a fé inabalada, a fé raciocinada. A fé que nós compreendemos o porquê de tudo que está acontecendo conosco, né? De onde É eu vim, verdade. para onde eu vou, né? Enfim, o Espírito ele sopra para onde ele quer, né? Então, é isso, é a gente ter aquela fé inabalada, fé persistente, compreendida, para a gente poder ter esse entendimento, né? E a gente tem que amar. Sim. Como que eu vou amar, Vanessa? Como que você. Mas você me diz para mim andar com os meus adversários? Não é perdoar, não é você continuar caminhando com o teu adversário. Veja bem, É você pode muito bem respeitá-lo. perdoar de coração as ofensas que lhe foram malgradas, mas isso não quer dizer que você possa seguir com o seu adversário, tá? Isso não quer dizer que você tenha que seguir. Cada um conforme as suas obras, segundo as suas obras. A gente não sabe a intenção desse irmão, a gente sabe a nossa. Saulo, você sabe a tua, não é? Eu sei a minha consciência, tá? Eu sei dos meus atos, eu sei do meu pensamento, eu É sei da minha verdade. consciência que eu perdoei, mas eu não sou obrigada a andar de mãos dadas com o meu adversário, se eu não A quiser. gente não é obrigado a Eu posso, aceitar, mas eu respeitar. posso, isso, a respeitar. Eu posso auxiliar quando ele vir bater a minha porta e precisar de um auxílio? Sim, você vai auxiliar da maneira que você pode. Você pode auxiliar com uma oração, colocá-los em suas preces diariamente. Rezar por eles, dar luz, pedir orientação, né? Pedir para que aquele coração se lapide, se transforme, não é verdade? Vamos E pedir ajuda para o nosso anjo protetor, nosso, né, nosso guardião. isso, ele, o anjo guardião, ele está em toda parte, é só nós clamarmos por ele, que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós nos distanciamos, não é Deus que distancia de nós, é nós que nos distanciamos de Deus. E aí acontece todas essas adversidades na nossa vida. Por quê? Porque nós perdemos a confiança, a fé, a credibilidade, nós nos afastamos, nós só estamos agora interligados, conectados com as ilusões mundanas, que muitos se comprazem com essas ilusões mundanas do mundo, que são passageiras. São passageiras. São, E a são, são prazeres gente, passageiros. e a gente engajando em tudo isso que a gente falou, a gente podia falar agora sobre as virtudes, né, e os caracteres da perfeição. Isso, o Saulo, é tanto que eu ia até te comentar sobre o horário, porque eu acho que a gente também já está no horário para encerrar, né? Isso. A gente pode falar das virtudes e encerrar com a prece intuitiva. Ok, maravilha. Então, quer começar com as virtudes? Posso começar. Então, a primeira virtude é a humildade. O que é a humildade? Aceitar que errou, ter simplicidade nos atos e ser humilde no que fala. É igual a Vanessa disse: não vamos ter máscaras. Não vamos ter máscaras. O que eu sou na frente da Vanessa, que eu seja em todos os lugares que eu frequente.
seja humilde no que você fala, né? Porque as pessoas vão ter esse olhar de humildade para te julgar também. É verdade, a humildade é uma das virtudes muito bonitas que existe. É a simplicidade, é como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres de espírito, né? São aquelas pessoas que são simples de coração, pessoas singelas, pessoas que elas admitem os seus erros, o que elas fazem, elas admitem. Elas não se importam com coisas que não têm com que se importarem com coisas supérfluas, sabe? É uma Uhum. pessoa humilde de coração. Aquela pessoa que você olha e você fala, nossa, aquela pessoa ela é bondosa demais, ela tem um coração imenso, ela tem um amor imenso que não cabe dentro do peito dela. E existe pessoas assim maravilhosas, bondosas, e muitas das vezes as pessoas aproveitam da bondade alheia. Isso é tão triste, aproveitar da bondade alheia, aproveitar da humildade, aproveitar da simplicidade daquela pessoa. É muito triste. Nós vemos muito isso, as pessoas aproveitando da bondade alheia. Mas aquele espírito simples, humilde de coração, ele sempre vai ser aquele espírito simples e humilde. Ele sempre vai aceitar as coisas como são, não é verdade? Então é muito bonita essa virtude da humildade. É verdade. E eu acho que a gente poderia também, para fechar com chave de ouro, falar da resignação, da fé, do altruísmo e da caridade. Isso. A resignação, ela também é uma virtude que nós tenhamos que começar a ter o hábito de ter a resignação em nossas vidas. É aquilo que eu tinha comentado um pouquinho antes, de a gente aceitar tudo que vem para nós, tá? A gente aceitar não só as alegrias que vêm para nós, mas a gente aceitar também as mudanças dificultosas, a gente aceitar os tropeços, os obstáculos, a gente aceitar com resignação, a gente aceitar com paciência, porque de tudo isso nós vamos ter um proveito, nós vamos ter um aprendizado da nossa resignação. Com certeza. Mansietude. A mansietude é você ser manso e pacífico de coração. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, a mansietude é nós sermos pessoas pacíficas, brandas, tá? É a gente não revidar a ofensa com a agressão. É a gente pensar bem antes de falar. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações vividas e que nós não pensamos e nós já cometemos atos, atos que nós não estamos preparados, atos que, com o resultado, pode arcar com muito choro e muito ranger de dentes. Um exemplo é uma violência doméstica, um exemplo é você, na hora, subir o seu sangue, você não ter o controle e você não ver ninguém na tua frente e você acabar cometendo algo insano, tá? Então, muito cuidado, a gente tem que praticar o hábito de ser manso, de ser pacífico, de falar com calma, com tranquilidade, de não revidar a ofensa, porque revidar não vai adiantar, você vai dar Tropeços, né? mais ponto para o seu adversário. Tá? Então, nós não podemos ser igual a ele, nós temos que ser diferentes, nós temos que mostrar que nós somos pessoas Mostrar que pacíficas, nós o tranquilas. amamos, que ele pode contar com a gente, que a gente não é aquele Isso. que o feriu, né? A gente tem os Não, que casos não de é com a obsessões. violência, que não A é no gente tem caso os da casos de violência. obsessões. Amigo, eu não sou mais aquele o qual eu te matei ou o qual eu te feri. Eu quero que você entenda que o amor que eu sinto, eu quero
sentir por você também, né? Eu quero mostrar para você que não vale a pena continuar nesse estado de ódio, de raiva, de rancor. Eu quero mostrar para você o lado bom da vida, a gratidão que precisamos ter para com a vida, a compreensão dos Isso. problemas, né? Vamos ter essa mansidão para nos comunicar, para ver um erro alheio, né? Vamos procurar manter a nossa cabeça organizada, porque as emoções descontroladas acabam gerando transtornos psíquicos seríssimos, né? Com E isso certeza. pode ser levado para outras reencarnações também. Então, vamos ter É essa mansidão. o ato não pensado, né? O ato não pensado pode gerar muitos transtornos para nós, né? Então, que nós Agora é possamos a ter a fé. fé. A fé é aquilo que nós comentamos, né? A fé que você tem que ter em Deus sempre. Só que não é a fé cega, a gente tem que ter a fé raciocinada, a gente tem que compreender, ser compreendido. Então, nós temos que compreender os desígnios que vêm para nós. O porquê que isso está acontecendo comigo. Tá? É daí que eu vou tirar a minha fé. É daí que eu vou buscar a minha fé rediviva dentro de mim. Essa fé é inabalada. Vamos ter essa fé. Vamos compreender o que é a fé. A fé é você estar conectado, ter esta ligação com o plano, com Jesus, né? Jesus foi um caso vivo da fé. Essa fé que ele tinha, esse amor nas palavras, né? Essa humildade nos ensinamentos que ele transmitia para os povos. Então, essa fé é o que motiva a gente a continuar trabalhando e nos esforçando para ser melhor. Exato. E por último, não temos aí o altruísmo, né? Isso, O altruísmo e a altruísmo, caridade. o altruísmo tem na questão 785 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, vou falar bem rapidinho, para a gente poder encerrar. Qual é o maior obstáculo ao progresso? E aqui os espíritos superiores respondem a Kardec. O maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo que toma conta, né, da humanidade. E essa virtude, o altruísmo, é para você parar e pensar e, e ser uma pessoa que compartilhe coisas boas, sabe? Pessoas altruístas, pessoas de bem com a vida, né? Bem-humoradas? Pessoas. Isso, vamos ser pessoas mais altruístas, vamos ser pessoas mais alegres, vamos fazer a luz brilhar, brilha a vossa luz, né? Como Jesus disse na máxima, vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu faço. Né? Ele andou perante as águas, em cima das águas. Então, brilhe essa luz que está dentro de você, né? Alegre, seja alegre, deixe uma alegria por onde passa, igual diz Chico, né? A mensagem dele. Deixe um pouquinho de Com alegria. certeza. Ninguém é tão pobre que ele não possa dar um sorriso a alguém, um bom dia, sabe, ninguém é tão pobre que não possa doar nada, não possa dizer uma palavra de incentivo para alguém. Todos nós temos esse poder de dar o incentivo, de ser altruístas, né? Você quer finalizar com a caridade? Claro, quando a gente fala em caridade, a gente pode ter em mente que ajudar o próximo nos seus momentos difíceis. Primeiro, que a caridade, ela não pode ser pensada materialmente, né? O material. A gente tem que pensar em doar sorrisos, em doar abraços,
conselhos. Quantas pessoas necessitam dessa caridade, né? Então, vamos ser também caridosos com nós mesmos. A gente precisa ter um tempo de reflexão, a gente precisa ter um tempo de analogia, né? Vamos separar um tempinho para os outros, não custa nada. Um abraço, um sorriso, vale mais que uma palavra. Vamos exercer na terra o bem que ainda está tímido. Vamos divulgar o bem, vamos divulgar o amor. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque eu levantei, obrigado porque creio em Ti, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor e obrigado por onde eu estou. A caridade é a salvação. E Ótimo, agora? maravilha, muito bom. Então, para nós encerrarmos a nossa live, que eu acho que até estendeu um pouco, né, Saulo? Apesar Não, que não tem nós, para problema algum. adentrarmos, a gente também iniciou tarde, né? Acho que foi o que às 16h20, Mas né? graças a Mais ou Deus deu menos. tudo certo, né? É, eu vou Agora fazer nós vamos assim. falar para a Vanessa encerrar. Isso, eu vou pedir para todos. Consegue me ouvir? Consigo? Tá Aumenta dando o para som ouvir do seu também? celular. Aumenta o som do seu celular. Algo está Do meu? interrompendo a saída do som. Peraí. Fala. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Ok. A música ambiente está boa? No volume Aumenta bom? um pouquinho. Então, nós vamos, neste momento, agradecer esta oportunidade bendita, pedindo assim aos nossos mentores, aos benfeitores que aqui nos cercam, auxílio neste momento, rogando assim ao Pai, a nossa Mãe querida Santíssima, agradecendo a esse estudo maravilhoso que tivemos neste momento. Pedimos então ao Pai que nos abençoe, que nos ampare sempre, nos fortaleça, nos equilibre, dai-nos o entendimento necessário das nossas provas, das nossas expiações, para que nós possamos assim saber lidar com todas as nossas dificuldades. Olha, Senhor, por todos os filhos, ampare a todos eles, dai a luz a todos, cubra-o com seu manto de amor, que possamos a todos, aos idosos, às órfãs,
aos nossos irmãos que estão no cárcere privado, que possamos nos unirmos em pensamento, enviando essas vibrações salutares a todos esses nossos irmãos e a todos os ambientes em que tanto necessitam de nós neste momento. Lembrai-vos sempre que nós somos luz, somos o farol aceso. E que todos nós, neste momento, possam receber o bálsamo lenitivo para nossas dores. Que assim seja. Que nós podemos ter uma semana de muita luz. E eu te agradeço intensamente, viu, esse convite. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, Saulo, pela oportunidade de estarmos aqui divulgando a Boa Nova e que possamos ter mais encontros desses salutares. É verdade. Porque, assim, é muito importante para aqueles que ouvem, mas principalmente para nós, que nós aprendemos muito com isso, com essa atitude, né? E a gente pede que, por favor, a todos que assistirem, sigam a página em que a gente vai postar essas lives, Spiritist Adolescentes. Eu vou mandar o nome para a Vanessa e ela publica para vocês. Ok. Eu ia também pedir, Saulo, se você pode compartilhar na minha página também. Quanto mais a gente compartilhar o bem, né, a bondade, a gente já está fazendo um trabalhinho de formiguinha. Divulgando a doutrina espírita. Isso. Um grande abraço a todos e um beijo no coração. Obrigado, Van. Assim seja. Até